Vamos lá, estamos de volta. A gente está no DAF Design Mundo Bet, a 10ª linha, mais ou menos, por aí, 10, 15 linhas. Apareceu a Mishnah, Veochen revelou outra foto de Kassim Rassim. A Mishnah trouxe que todo mundo que come esses alimentos são alimentos proibidos, certo? Como Nevelot, Trefot, Katzim e Massim, ele tem Malkot. Tamar Aviuda, fala Aviuda, Aiman de Achel Binita de Benei Karva, quem come uma tolat. Tolat é um verme que tem no cru, Malkina lei Mishum Sheretz Ashoretz Alaretz, fala Aviuda, alguém que come mesmo uma tolat, que é bem pequenininha, não é nada muito grande, mas se comer uma tolat, que é um tipo, esse binita é um tipo de verme que se encontra no cru, ele tem malcot, que está escrito no pasuk, sheretz ashoretz alaretz, todos os vermes que andam na terra são proibidos de serem comidos e tem malcot. Ao deachal binita de benei karva, venag de iravilda. Conta que certa vez realmente aconteceu, um cara não badak, não verificou o cru, cruv é repolho. Ele não verificou o repolho antes de comer, comeu esse verme e Rabilda deu malcot nele. Amarabai, fala bai. Achal putita, se a pessoa come putita, acho que é algum tipo de verme também, deixa eu ver se tem acho aqui. Sheretzamayim, algum tipo de verme que cresce na água, lo que tem malcot. Lo que arba, tem 4 malcot, certo? Tem 4 proibições com relação a vermes marítimos da água. Nemalá, se a pessoa comer uma formiga, lo que hamesh, ele tem 5 malcot, tem 4 malcot gerais com relação a vermes, que são válidas para vermes marítimos, e mais um com relação a Nemelá, Mishum Sheretz Ashoretz Alaretz, mais um a Nemelá, além dos 4 que tem para vermes marítimos, ela tem mais um por ser um verme, um verme que anda na terra. Certo? Os marítimos não falam especificamente de marítimos, fala de vermes em geral. Se a pessoa come animelá, uma formiga, tem mais um. Tzirá é uma vespa, desculpa, que ela também anda na terra, ela também voa. Lokeshesh tem 6 malkot diferentes. Mishum sheretz aof, ele recebe mais um conjunto de malcot, porque tem mais uma proibição, porque a tirá, a vespa, ela também voa, também anda, também voa, então tem mais um conjunto de malcot. Amaravachai, Faravachai, Amashet Nekavav, alguém que ele precisa muito ir no banheiro e se segura por um tempo específico, certo? Não 2 segundinhos, tem um tempo específico. O Vermishum Lote Shaketsu, ele também transgride a proibição de que você próprio vire sheket, você próprio vire algo sujo, certo? Se você precisa ir no banheiro, vai no banheiro. Amaravi Barabaye, Amandeshate Bekarna de Umnakavar Mishum Lote Shaketsu, fala Ravi Barabaye, alguém que ele se alimenta em um utensílio sujo, aqui o utensílio, no caso, é o utensílio que o médico usava para tirar sangue. Alguém usa isso daqui para beber água nisso, certo? Um negócio sujo que enoja as pessoas, ele transgride a proibição de lote shaketsu, a pessoa tem que ser limpa, tem que agir com higiene. Amarava baravuna, risek tishane malim veve echad chai veshliman lekazai lokesh shesh, chamesh mishum bria, vechad mishum kazai nevela. Se a pessoa pegou 9 formigas, amassou elas, certo? Não são formigas inteiras, formigas amassadas. E trouxe mais uma formiga inteira. E junto de um kazait, ele vai ter 6 conjuntos de malcot. 5 malcot pela formiga inteira e mais um conjunto de malcot pelo kazait que ele comeu aqui no total. Rava Marabilhana, filo shnaim veu, Rav semana filo echad veu. A Rava Baravuna falou 9 formigas amassadas e mais uma inteira. Falará, olha, não precisa de 9, mesmo 2 e uma inteira. Falará, se mesmo uma formiga amassada e uma inteira se juntou casait, tem 5 malcot pela inteira e mais uma macá, mais uma malcot pelo total de um casait. Velopliguei, a pior não tem discussão, certo? Fala que 9 e 1, 2 e 1, 1 e 1, não tem discussão. Aberable e abesudre, depende do tamanho das formigas. Mas se tem uma formiga muito grande, que ela por si só já tem um casait, então quando amassa ela e junta a outra, chegou num casait, aí tem malcot. Mas se não, precisa de 2, precisa de 9, depende do tamanho da formiga. A gente falou que se a pessoa comeu tevel, que é a plantação que não foi tirada dela Trumot e Maasrot, o Maaser Rishon, que não foi tirado Maaser e Namaser para o Cohen, tudo isso tem Malkot. Amarav, falarav, Vachal Tevel Shel Maaser Ani, Loque. Falarav, que também se não tiraram Maaser Ani da plantação, tem Malkot, certo? A ordem dos Maasrot.
quando depois se colhe a colheita, primeiro se tira Trumá Gdolá, que é 2% pro Cohen, depois se tira Maaser Rishon, que é 10% para o Levi, depois se tira ou Maaser Sheni ou Maaser Ani. No primeiro, segundo, quarto e quinto ano se tira Maaser Ani, que é dado para os pobres, no terceiro e no sexto ano se tira Maaser Sheni. Agora deve ser o contrário, talvez. Mas de qualquer jeito, Maaser Ani é uma parte da produção, 10% da plantação que sobrou depois de tirar uma Trumá e Maaser Rishon, que é tirado para os pobres. Fala Rav que mesmo que não tem Kedushá no Maaser Ani, certo? É comida que é dada para os pobres, mas assim, se alguém comeu isso sem tirar o Maaser Ani, isso é chamado de Tevel e é proibido de ser comido. Quem come tem Malkot. Keman, fala como quem segue Rav, que não tirar Maaser Ani mantém a plantação em Tevel, que aí tá, ele segue a opinião do seguinte Tana, de Tânia, quando ensina, vai Tamar Rabiossi, Rabiossi se pergunta na Braita, será que só tem Riuv Malkot? Se alguém come um Tevel que não tiraram dele nada de Trumot e Masrot, porém, se, desculpa, Urami Meno Trumagdolá, mas se já tirou Trumagdolá, velo Urami Maaser Rishon, mas não tirou Maaser Rishon, ou tirou Maaser Rishon, velo Maaser Sheni, ou tirou Maaser Rishon, mas não tirou Maaser Sheni, ou afilo Maaser Ani, ou tirou Maaser Rishon, mas não tirou Maaser Ani, será que não tem Malkot? Minain, da onde eu sei que também é proibido, tá no mar, está escrito no Pasuk, está escrito no Pasuk que você não pode comer a sua plantação, a sua produção, certo? Antes de Atumot Masrot, o leal no mer, e em outro Pasuk está escrito com relação a Trumot e Masrot, que os pobres, eles recebem a parte deles, eles se alimentam. E ele tem aqui um equeixo, uma conexão entre os psukim. Malealan Maserani, Afkan Maserani. Aqui, quando está escrito Ve'achlu Besharecha e quando está escrito Lotu Halechot Besharecha, os dois psukim estão tratando de Maserani. Ve'amar Achmani, vem a Torá e fala Lotu Hal. Vem a Gemara e fala Lotu Halechot Besharecha. Você não pode comer da sua plantação enquanto ainda não foi tirada dela, Maserani. Então aprende daqui da Rabiossi que alguém que come de uma plantação que não foi tirada dela, mesmo que só não tirou Maserani, que não tem que duchar, é uma parte que é dada para os pobres, mesmo assim, isso impede a plantação de ser comida, é considerada como se fosse tevel, e quem come isso, ele transgrediu a proibição de lotu halechol, ele tem malkot, certo? Um minutinho. Certo. Amarav fala que essa machloket a priori, se alguém que comeu de uma plantação que não foi tirada maaser ani, se tem malkot ou não, que tanaim, machloket tanaim, se maaser ani, que não foi tirado, transforma a plantação em tevel ou não. A gente encontra a seguinte discussão em relação a Dmai. Dmai é uma plantação que alguém comprou de uma Maaretz. Eu vou fazer compras no supermercado, não, desculpa, eu vou na feira fazer compras e tem lá um monte de vendedores na feira. Eu compro de alguém que eu não sei se o cara tira Trumot e Masrot como se deve. O que eu compro dele é chamado de Dmai. Certo? Dmai é algo que eu tenho dúvida se foi tirado Trumot e Masrot ou não. Na dúvida, aparece na Mishnah o seguinte, na dúvida aparece o seguinte, Rabbi Lezer fala, olha, Maaser Ani, que é a porcentagem que é dado para os pobres, fala Rabbi Lezer, não preciso nem tirar, não preciso nem chamar, nem dar um nome. Por quê? Porque eu tenho dúvida se já foi tirado ou não. Então, eu não sou obrigado a entregar o maaser dessa plantação que eu comprei de um cara na feira para os pobres, porque o pobre só tem direito de cobrar de mim se ele tiver certeza que não foi tirado. Mas se tem dúvida se foi tirado ou não, ele não tem como argumentar que eu sou obrigado a dar. A gente tem uma regra que diz Amotzi mechaveró alavarayá. Uma pessoa quer tirar uma coisa do outro, ele quer cobrar uma coisa de alguém, ele tem que trazer uma prova de que realmente merece isso. Então, se eu tenho dúvida se foi tirado Maaser Ani ou não, eu não preciso tirar Maaser Ani, porque o pobre não tem como cobrar disso. Fala Blazer, não só não preciso tirar Maaser Ani, não preciso nem chamar o Maaser Ani, certo? Eu tenho aqui a plantação, a colheita, o que eu comprei, sabe? O trigo que eu comprei desse cara na feira, eu não preciso nem falar que isso daqui é Maaser Ani e guardar para mim. Não é que eu preciso separar, em vez de ir lá para o pobre, eu guardo para mim. Não preciso nem chamar o nome. Vechachamim omrim, kore et Hashem, veinot tzarich nafresh. E Chachamim falam, não, olha, pelo menos você precisa falar, o Maaser Ani está no lado sul dos meus trigos, mas não precisa tirar.
Não precisa tirar e entregar para o pobre, porque realmente ele não tem direito a isso, já que não é certeza que precisa ou não. Agora, qual a discussão entre eles? Eu preciso, pelo menos, dar nome aos bois, eu preciso chamar o Maaser de Maaser, mas lá, talvez essa discussão, de Marsavar Vadai Tovlo, Marsavar Vadai não Tovlo, fala, você, a priori, essa discussão. De acordo com a opinião, ele só vê a primeira opinião. Desculpa, a opinião de Rahamim, que falou que eu preciso dar Hashem, eu preciso dar o nome de Maaserani, não preciso entregar para o pobre porque ele não tem provas de que eu preciso entregar para ele, porque talvez já foi tirado, mas eu preciso pelo menos dar o nome, por quê? Porque se eu não der o nome, Maaserani, que eu preciso vadai tirar, ele transforma a minha colheita em Tevel. Então eu preciso pelo menos dar o nome, não preciso entregar para o pobre, mas pelo menos preciso dar o nome. E de acordo com o Rabi Eliezer, talvez ele souber que Maaserani não chama a minha plantação de Tevel. Maaserani que não foi tirado não é tão grave a ponto de definir a minha plantação como Tevel. Por isso, no caso em que eu tenho dúvidas, tenho que tirar Maaserani ou não, eu não preciso nem chamar. Então, assim que eles explicaram a Yosef. Amarle Abai falou Abai, e Ahi, Ademe Figebes Feikol e Filu Bevadai. Fala Abai, olha, se a discussão entre eles é se Maaserani, que não foi tirado da plantação, transforma a plantação em Tevel, e quem come isso tem Malkot, ou não transforma a plantação em Tevel, e quem come isso não tem Malkot, então por que eles estão discutindo num caso de Dmai, que eu tenho dúvidas se foi tirado ou não? Discute num caso simples, eu produzi trigo, tirei Trumá, tirei Maserishon, não tirei Maserani. É Tevel ou não é Tevel? Discute isso. Se essa discussão entre eles, discute isso. Ela por isso fala, vai, de Kuleama vai dar Tovlo. Fala, vai, não. Por isso, tanto na beleza quanto o Ramim concordam que se eu não tirei Maaserani, que eu sou obrigado a tirar Maaserani, em um caso em que eu sou obrigado a tirar Maaserani porque eu sei que não foi tirado, todo mundo concorda que é Tevel. A discussão aqui, se o que eu comprei de um cara na feira, que eu não sei se ele tirou Maaserani ou não, se eu preciso dar o nome ou não dar o nome, a discussão é a seguinte, Martza Varlon Echedou Amei Alaretz Maaserani Shel Dmai, que van de Mamona, ou Afrush Mafrish, Rabanan Savre, que van de Trichalemilta Lo Mafrish. Rabi Eliezer fala o seguinte, Rabi Eliezer fala, olha, isso que eu não sei se ele tirou Trumot e Maasrot, isso é válido para Trumot e Maasrot, que fica proibido de comer. Trumá e Maaser Rishon, a Trumá eu preciso entregar isso para o Cohen, Maaser Rishon tem a parte que tem que ser dada para o Cohen também, Maaser Rishon a priori tem que ser dada para o Levi, eu não posso comer isso. Então, nesses casos, o cara provavelmente tirou, certo? Mesmo o Amaretz, o cara que não cumpre tudo direito, ele não vai comer algo proibido. Mas Maaserani é o dinheiro que é dado para o pobre. Aqui, fala Beleza, olha, Minas tá, o cara que tem essa plantação, ele pensa o seguinte, olha, eu vou separar a parte do pobre, e depois você pega para mim. Não é comida proibida. É algo que eu deveria dar para o pobre, tipo, eu também sou pobre, eu também tenho direito. Quer dizer, o cara se engana e não entrega isso. Então, por que não tirar? Tira Trumai, Maaserishon, ele precisa tirar. Mas Maaserani, desculpa, mas desculpa, Rebelezer fala o seguinte, Maaserani, o cara também tira. Maaserani, já que ele pode ficar com isso para ele mesmo, ele também vai tirar. Então não preciso nem dar o nome de Maaserani. E Rahamim falam que não. Rahamim fala, olha, mesmo que o cara pode pegar isso para ele mesmo depois, dá trabalho. Ficar tirando outro voto em Maaser dá trabalho. Tem que calcular a medida, a porcentagem e tal. Então tem chance do cara no Bichlá não ter feito isso, mesmo que ele não vai ter que entregar para o pobre. Ele pode pegar isso para ele mesmo. E ele não vai perder nada com isso. Tem todo o esforço. Então Rahamim fala, olha, tem o risco do cara não ter tirado uma Maaserani, por isso eu preciso pelo menos dar o nome. Não preciso entregar para o pobre porque não é certeza, mas pelo menos dar o nome eu preciso. Essa é a discussão entre eles. Então não tem a ver com Tevel ou não Tevel. Apareceu na Mishnah a seguinte discussão. Alguém que comeu Tevel, quanto ele tem que ter comido de Tevel para ter Malkot? Chachamim falam Kazait, e Rabi Shimon falou mesmo o Rabi Shimon falou Kolshel, qualquer coisa, não tem medida. Alguém que comeu Tevel, mesmo que seja uma quantidade mínima, tem Malkot. Assim falou Rabi Shimon. Amar Bibi, Amar Rabi Shimon, Ben Lakish, Machloket Bechita, Aval Bekemach Divrei Akol Kazait. Fala Rabi Bibi em nome de Rabi Shimon Ben Lakish, que a discussão entre Ramim e Rabi Shimon na Mishnah, que alguém que comeu Tevel, se ele tem Malkot com uma quantidade mínima, ou só com Kazait,
a quantidade mínima que Rabi Shimon falou que mesmo que alguém comeu kolshu, ele é hayav, é só se ele comeu 1 grão de trigo. Mas se é farinha, não adianta comer, o cara que comeu coisinho de farinha, não sei como chama isso. Não é grão aqui, né? No caso, não é igual 1 grão de trigo. Um farelo de farinha, alguém comeu um farelo de farinha, não vai ter malcot, só se ele comeu kazait. Ou seja, entende Rav Bibi em nome de Rav Shimon ben Lakish? Que a opinião da Mishnah que falou que alguém que comeu kolsheu de tevel, ele é chayav malkot, ele tem malkot, o kolsheu de tevel é quando se trata de pelo menos 1 grão de trigo, certo? Kolsheu não é qualquer coisa, kolsheu é 1 grão, mas se for um farelo de trigo, aí não, aí realmente precisa de kazait. Se for de trigo não, de farinha, desculpa. Se for farinha, não é só suficiente comer um pedacinho pequenininho de farinha, precisa de um kazait. Ver a Bíblia, Marav Shimon Lakish, agora a Bíblia foi o nome de Shimon Lakish, que não, que machok bezou, kach machok bezou. Quando a nossa Mishnah discute se alguém que comeu tevel ele é chayav, de acordo com o Ramim, só se ele comeu kazait, de acordo com o Rabi Shimon, mesmo se ele comeu kolshu, ele é chayav, entende Rabi que a discussão é tanto faz o que ele comeu. Se ele comeu trigo, 1 grão de trigo, ou se ele comeu um farelo de farinha, ele já vai ser chayav mesmo com kolshu, de acordo com o Rabi Shimon, certo? Então a discussão aqui é com relação a Rabi Shimon. Será que Rabi Shimon na Mishnah que falou que alguém comeu kolshu de tevel ele é chayav? Quando ele diz kolshu, qualquer coisa, ele quer dizer um grão? Ou ele quer dizer realmente mesmo um farelo de farinha? Essa é a discussão entre eles. A Gemara tenta provar para um dos dois lados. Não, então isso é nossa Mishnah. Amar lem Rabi Shimon, falou Rabi Shimon para Chachamim, e até modim libeuchen nemelá kol sheu chayav. Rabi Shimon que falou que alguém que comeu kol sheu de tevel que é chayav malkot, ele pergunta para Chachamim, olha, vocês não concordam comigo com alguém que comeu uma formiga, que não importa o tamanho dela, ele é chayav, porque ele comeu uma formiga inteira. Amrula falaram Chachamim para Rabi Shimon, mipnei shekebiriatá, porque essa é a forma que ela foi criada, a formiga, a criação dela é uma criação mínima, mas alguém que comeu tevel, alguém que comeu trigo, ele tem que comer a quantidade de um kazait. A mim falam que é diferente entre uma formiga, que essa é a construção dela, essa é a criação dela, que realmente não importa o tamanho dela, é chayav, porque essa é a formiga. Isso é diferente de trigo, que tem que comer kazait. Amarlem, afrita, achad, kebriata. Rabi Shimon respondeu, mas 1 grão de trigo também, 1 grão de trigo, esse é o tamanho que ele foi criado, então 1 grão de trigo tem que ser chayav, mesmo que ele não tenha um kazait. Parece da linguagem da Mishnah, do exemplo de Rabi Shimon, que hitaim kemachlo, parece do exemplo de Rabi Shimon, que ele diz que só vai ser chayav se a pessoa comer realmente 1 grão de trigo, e não um pouquinho de farinha. Então, a priori, temos aqui uma prova como Rav Bibi, que a quantidade de kolshu na Mishnah não é realmente kolshu na Mishnah significa um trigo. Fagmara não, talvez Rabi Shimon le divreem que amar leu. Talvez Rabi Shimon usou esse exemplo de um trigo para Chachamim, para ele próprio não, ou seja, le didi afilo que machnami, pode ser que de acordo com Rabi Shimon, para ele mesmo farinha, uma quantidade mínima de farinha já é chayav, mesmo um farelo de farinha. Ela le didro, mas para vocês que falaram com relação a formiga, que é chayav de formiga porque é uma formiga inteira, ou do limia de hitahad que briatá, concordem comigo pelo menos que com relação ao trigo, se comer 1 grão de trigo vai ser chayav. Para mim, mesmo que comer um pouquinho de farinha já é chayav com kolshu, mas para vocês que querem uma construção inteira, uma criação inteira, igual na formiga, aceitem que pelo menos 1 grão de trigo vai ser chayav. E Rabban falam que não. Verabanan briat neshama chashuvah, hitalo chashuvah. Ramim falam que não. A nemelá, a formiga, é uma criação que ela tem vida, ela tem alma, quer dizer, é um ser vivo. Então, um ser vivo, que a pessoa comeu um ser vivo inteiro, é hashu. Por isso, alguém que comeu uma formiga, mesmo que ela não tenha um kazait, é uma quantidade importante de comida, porque é um ser vivo inteiro. Mas trigo não. Alguém comeu um trigo inteiro, tá bom que o trigo, essa é a formação dele, mas não é o que tem vida, não tem valor por si só, não tem importância por si só. Por isso, de acordo com o Ramim, alguém que comeu trigo só vai ser chayav, trigo de tevel, certo? Que não foi tirar tromot masrot, só vai ter malkot se ele comer a quantidade de um casal. Então não dá para provar daqui nem como Rav Bibi, nem como Rabi Irmia, porém a Gemara traz uma prova como Rabi Irmia. Tá naquele batei de Rabi Irmia, tem uma braita que apoia o que Rabi Irmia falou, que de acordo com Rabi Shimon, quando Rabi Shimon falou na Mishnah, que alguém que comeu kolsheu de tevel, ele é chayav, kolsheu a kavaná,
Kolshel mesmo, quantidade qualquer, mesmo um farelo de trigo. Como que está escrito na Braita? Rabi Shimon Omer, Kolshel lemakot, lomru kazait elelian korban. Falou Rabi Shimon o seguinte, alguém que comeu kolsho, a quantidade qualquer de tevel, ele tem malkot, a quantidade de kazait foi dita somente com relação ao korban. Isso que tem um shiur de kazait é para proibir e obrigar a pessoa a trazer um korban quando ele comeu algo proibido. Mas pela proibição por si só e ter malkot, mesmo a quantidade mínima já é proibida por si só. E nessa braita, Rabi Shimon, a priori, com relação ao korban, não tem diferença entre alguém que comeu trigo ou comeu farinha. Nos dois casos, se ele comeu um casaite de trigo ou um casaite de farinha, ele tem korban. Então, com relação a makot, que está escrito que se ele comeu qualquer coisa, ele já tem makot, isso daqui não tem diferença se é trigo ou farinha. Próxima Mishnah. Alguém que comeu bikurim, ou alguém que trazia bikurim, são as primícias da plantação, ele tinha que levar as primícias pro Beit HaMikdash, ele entregava ela pro Cohen, o Cohen colocava as primícias na frente do Mizbeach, e o cara que trouxe as primícias, ele falava todo um texto lá bonitinho, Arami Ovedavi, basicamente o que a gente fala na Haggadah de Pesach. Então, alguém que comeu bikurim antes, alguém que comeu os bikurim, ou se o Cohen comeu os bikurim antes da pessoa falar o texto que ele tem que falar. Ou se o Cohen comeu kochei kodashim chutz laklaim, ou se o kochei kodashim tinha que ser comido na parte interna do Mishkan, na parte interna do Beit HaMikdash. Então, se o Cohen comeu kochei kodashim na parte externa do Beit HaMikdash, ainda dentro do Beit HaMikdash, mas na parte externa. Ou Kodashim Kalim Maser Sheni Chutz Lachomah. Kodashim Kalim é outro tipo de korban, de korbanot, e Maser Sheni é uma parte da plantação que é tirada para os Kohanim, não para os Kohanim, para ser comida em Yerushalayim. Kodashim Kalim e Maaser Sheni precisam ser comidos em Yerushalayim, dentro das Romot de Yerushalayim. Se alguém comeu esses dois fora das Romot, a chover etetzem bepesach atahor, ou alguém que quebrou um dos ossos do Korban Pesach, tem uma proibição específica na Torá de quebrar os ossos de um Korban Pesach, alguém que quebrou o osso de um Korban Pesach Taor, um Korban Pesach kasher, como se deve, Areis Eloquer Baim, ele tem malkot. Avalamotir Batahor, mas alguém que deixou, o Korban Pesach tinha que ser comido à noite, certo? Ou até Hatzot, ou até o amanhecer. Alguém que não comeu o Korban Pesach inteiro, ele sobrou para o dia seguinte, enquanto estava tahor, a chover também, e depois, ou alguém que quebrou o osso do Korban Pesach depois que já tinha passado o fim do dia, ou o Korban Pesach que se impurificou e alguém que quebrou o osso dele, ou seja, ele quebrou o osso de um Korban Pesach que não era comestível, em Noloquer Baim não tem malkot. Último caso da Mishnah. Anotel alabanim. Alguém que pega os ovos na presença da ave, certo? Não espantou a ave antes de pegar os ovos. Rabi Omer lokeven no meshaleach. Rabi Uda fala, olha, tem malkot e ele não adianta, não tem mais o que fazer, não tem como consertar, não adianta mandar a ave embora agora. Vechamim omrim meshalech veno loke. Chamim fala, não, dá para espantar a ave e aí não ter malkot, certo? Espantar a ave serve de conserto para a proibição de ter pego os ovos antes de espantá-la. Zé Aklal, e aí a Mishnah termina com uma regra geral que a gente já viu no passado, como mitzvah lotase sheshma kumase en chavim alea. Sempre que eu tenho uma mitzvah lotase, vem depois uma mitzvah tase, que é o conserto para esse lotase, isso daqui não tem malkot. Vamos mais um pouquinho. A nossa Mishnah, que disse que alguém que comeu bikurim antes de ler o texto dele, segue a opinião de Rabi Akiva. Aval chachamim omrim, bikurim anacham me'akevet behem, kriyaim me'akevet behem. Mas Ramim falam que não. Bikurim, na hora que ele foi posto perante o Mizbeach, já não tem mais riuv. Mesmo que não foi lido o texto. Ler o texto não impede bikurim de serem comidos. Então, de acordo com a nossa Mishnah que tem malkot, mesmo se não leram o texto, essa Mishnah segue a opinião de Rabi Akiva e não a opinião de Chachamim. De acordo com a Chachamim, na hora que o bikurim foi colocado no lugar, mesmo que não leu o texto ainda, já não tem mais malkot. Pergunta Gmará, vele mas o Rabi Shimon stimatia. Gmará,
Porque eu fui atrás de Rabi Akiva. A priori eu podia dizer que a nossa Mishnah segue Rabi Shimon. Responde a Gemara, Hakamashmanan de Rabi Akiva que Rabi Shimon Svilarei. Falaram, não, o Hidush da nossa Mishnah é que Rabi Akiva souber também como Rabi Shimon, que eles têm a mesma opinião, certo? A Gemara vai trazer agora Rabi Shimon, só que já que é um pouquinho longo, vamos deixar isso para a próxima. Shkoyach.